Lula e Bolsonaro, primeiro debate presidencial na Band, agora do segundo turno, mostrou muita, mas muita informação. De um lado, a família dos Rothschild, por trás do próprio Lula. De outro lado, a família Rockefeller, por trás do próprio Bolsonaro. E se você não sabe, essas duas grandes famílias são famílias que controlam e governam o mundo atualmente. Elas estão por trás desses dois candidatos. Realmente existe uma disputa real entre eles dois para ver quem irá controlar o nosso país, quem irá ser colocado na cadeira presidencial. Porém, não somos nós, a população, as pessoas, os trabalhadores que escolhem quem realmente irá ser colocado lá, mas sim eles, a própria elite mundial. Ambos os lados têm o mesmo cérebro, ou seja, os dois, por incrível que pareça, são braços da mesma cabeça, são lados opostos da mesma moeda. Já a parte final do debate fica para o Bolsonaro, quando ele guarda ali mais de 5 minutos do seu tempo para mostrar a realidade que irá vir diante do Brasil caso Lula seja colocado na presidência. E isso ficou muito claro a todos. Eu acho que ninguém mais tem dúvidas a respeito do que irá acontecer aqui, observando os nossos países vizinhos. O que tem de comum entre Lula, Ortega, Chávez falecido, Maduro, Evo Morales, Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia? São do Foro de São Paulo, são todos amigos. Olhem para onde estão indo esses países. A Venezuela, o Lula fez campanha para o Chávez lá atrás e para Maduro também. Até chegou a falar certa vez, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, cujo povo vive numa pobreza abaixo dos nossos irmãos do Haiti. Mas qual dos dois aparentemente será colocado aí pela elite mundial agora, no dia 30 de outubro, para que se inicie a governar o nosso país no dia 1º de janeiro do ano de 2023? Um ano que nós já sabemos que tem a tendência de ser caótico. É óbvio, observando muitas das falas deles comparadas à própria agenda global. Dentro do debate, nós vimos o próprio Bolsonaro, como vocês viram aí, falando a respeito da criação do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem o seu intuito principal juntar todos esses países da América do Sul, inclusive da própria América Latina, transformando-os em países com um único tipo de ideologia esquerdista. Para quê? Para que eles possam formar um único bloco econômico. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Blocos econômicos sendo formados aí no mundo todo facilita muito mais a própria nova ordem mundial e facilita também a vinda do próprio anti-Messias. Em 2019, Alberto Fernandes venceu Maurício Macri, eleito presidente da Argentina no primeiro turno. No Peru, o professor rural Pedro Castillo venceu a candidata Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, em junho do ano passado, numa eleição acirrada. Em dezembro, no Chile, o deputado e ex-líder estudantil Gabriel Boric venceu o advogado José Antônio Cast. Todos esses países eram governados pela direita. E qual é o ponto-chave para que a elite mundial possa deixar o mundo aterrorizado diante disso e consiga movimentar as peças do xadrez para concluir os seus planos de agenda global? Hoje existe um ponto principal, e esse ponto é o próprio clima, o qual o próprio candidato Lula falou exatamente em alto e bom som para que todos pudessem ouvir. Eu não sei se o adversário meu se lembra, eu era o único presidente do Brasil, da história do Brasil, convidado para todas as reuniões do G8 e convidado para 2 reuniões do G20. E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava que você não cuida, que era a questão do clima. E diante de muitas mentiras e verdades que ouvimos de ambos os lados nesse debate, nós sabemos que, nesse momento, Lula não está mentindo, ele está falando a verdade. Inclusive, ele já deixou muito claro, de anos atrás, que o seu intuito é realmente esse, seguir os rumos da agenda global. Temas que estão no centro de nossas preocupações: a crise financeira,
A nova governança mundial e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. E é por isso que muitas pessoas que estão ao lado do Bolsonaro, polarizadas ao lado do que chamamos de direita, não entendem quando nós vemos aí resultados, como vimos no primeiro turno, de muitas pessoas, por exemplo, escolhendo Lula, por mais que tenha toda essa carga de corrupção e muitos problemas durante anos de governo que eles tiveram aqui no país, voltando aí a ter altas chances de ser colocado na cadeira presidencial. Não havia espaço os partidos à esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com o da eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. Eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Porque ele já tem todas essas pessoas fechadas ali por detrás dele. Você consegue enxergar aonde tudo isso leva? Você consegue enxergar por que é necessário você começar a observar os rumos da geopolítica mundial, começar a pensar em se preparar diante de tudo que está por vir, pois nós temos uma agenda programada e que é necessário que você tenha conhecimento de que ela irá acontecer e de que ela está a passos largos. Isso não é uma brincadeira, não é uma teoria da conspiração como a mídia quer colocar dentro da sua cabeça. Hoje isso é uma grande realidade. E são em momentos como esse, em debates como esse, que nós conseguimos extrair muitas informações para fechar o nosso raciocínio e continuar entendendo qual é o rumo que todos esses caras querem nos levar. Bom, ainda falando em Vladimir Putin, o presidente da Rússia disse que o Ocidente não pode oferecer ao mundo o seu modelo de futuro e que uma nova ordem mundial, segundo ele, mais justa, está sendo criada. Esta nova ordem mundial, segundo o líder russo, está chegando para substituir um mundo unipolar que, por sua natureza, está retardando o desenvolvimento da civilização. Quai, seu app de vídeos curtos.